Oi, gente! Hoje a gente vai bater um papo sobre conjuntos. Conjuntos, como o próprio nome já diz, né, é a junção, então é um grupo que reúne elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Então a gente vai ter uma sequência, alguma característica ali dentro que faz com que eles possam ser agrupados. Dentro desses conjuntos, a gente tem alguns tipos de conjuntos. Então a gente pode ter o conjunto finito, que é o conjunto que tem uma determinada quantidade limitada de elementos, então a gente tem algum limite ali dentro. Então, para representar um conjunto, a gente primeiro vai abrir chaves, colocar todo o conjunto ali dentro e depois fechar nossas chaves. Então, como exemplo aqui, eu vou botar o 1, o 2, o 3 e o 4. E fecho minhas chaves. Além disso, eu tenho que dar um nome para esse conjunto, né? Então, aqui eu vou colocar o conjunto F de finitos. Então, o conjunto F é tudo isso daqui. A gente também pode representar de um outro jeito, usando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele é um círculo ou algum formato oval que você coloca todos os seus elementos ali dentro. Então, eu vou colocar o 1, o 2, o 3 e o 4. E esse é o conjunto F. A gente tem que sempre dar um nome desse conjunto para a gente conseguir identificar ele, né? Dentro do diagrama de Venn, a gente também pode colocar bolinha do lado de cada elemento para dizer que aquilo é um elemento separado. Então, às vezes, você coloca muitos elementos dentro de um diagrama, fica muito apertadinho, e você acaba se confundindo, né? Então, essa bolinha ajuda a gente a se localizar. Mas também, se você não quiser colocar essa bolinha, se você se garante sem a bolinha, fica tranquilo, pode colocar sem a bolinha. Aqui, então, a gente tem o conjunto infinito também, que tem uma quantidade ilimitada de elementos, por isso que ele é infinito. Então, aqui eu vou colocar um conjunto infinito, por exemplo, dos números pares. Então, eu vou colocar aqui o P de pares. Depois eu vou falar esse conjunto, que vai ser o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Beleza? Ah, Nicole, até quando eu vou ter que continuar escrevendo isso? Eu aconselho você a escrever uma quantidade boa, então a partir de 3, assim, para saber que está seguindo uma certa sequência. E depois disso você pode colocar esses 3 pontinhos e fechar essas chaves. Por que isso? Porque aqui ó, a gente já pode ver que está seguindo uma sequência, né? Está seguindo uma ordem. Então aqui a gente colocou os números pares. Então depois do 8 vai vir o 10, o 12. Então a gente já tem essa noção. Aqui a gente pode botar o diagrama de Venn. Então, aqui eu boto o 2, o 4, o 6 e o 8. E embaixo, para representar que a sequência está continuando, eu boto os 3 pontinhos. Beleza? A gente tem também o conjunto unitário, que ele é a representação apenas de um elemento. Então, a gente vai lá colocar o conjunto unitário. Então, eu vou colocar aqui um A. Ele vai ser representado pelo meu conjunto 5. Eu quero que seja conjunto unitário 5. Beleza. Vou representar o diagrama de Venn dele. Aqui tem que juntar, né? Vou botar aqui só o 5. É o conjunto A. A gente tem o conjunto vazio. Mas, Nicole, a gente pode colocar um 0 e falar que ele é conjunto vazio? Não, porque a gente tem que lembrar que 0 ele é um número. Ele não é a representação de nada, né? O que a gente pode representar como nada é simplesmente abrir chaves e colocar nada ali dentro. Então, a gente abre chaves e fecha chaves. Ou a gente pode também colocar um 0, só que cortado, para dizer que é um vazio e não o número 0. Então, aqui eu vou colocar o nome de V de vazio. Então, aqui tem essas duas representações para o conjunto vazio. E no diagrama de Venn, a gente coloca o 0 cortado, que é o conjunto vazio. A gente também tem o nosso conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que ele representa todos os outros conjuntos que a gente já utilizou, todos os outros elementos que a gente já utilizou. Então, aqui eu utilizei esse conjunto F, o P, o A e o V. Então, dentro desse nosso universo, a gente vai pegar todos esses que a gente já utilizou. O conjunto universo ele é sempre representado pelo Uzinho. Então, você viu o U, você já fala, poxa, conjunto universo. Então, aqui dentro desse conjunto universo, a gente vai colocar o quê?
Normalmente a gente representa pelo diagrama de Venn, que fica mais fácil de visualizar. Então, aqui dentro desse conjunto universo, a gente vai ter o nosso conjunto F. Então, aqui eu vou colocar nosso conjunto F. A gente vai ter nosso conjunto P. Então, vou colocar aqui nosso conjunto P. Aqui dentro fica mais fácil, né? Deixa eu apagar aqui fora. Botar dentro dele. A gente também pode botar dentro ou fora. Isso vocês que sabem também. Então, vou colocar aqui o nosso F. Vou colocar nosso conjunto unitário A. Então, vou colocar aqui. E o vazio, eu preciso colocar aqui dentro? A gente tem que lembrar que o conjunto vazio, ele já está presente em todos os outros conjuntos. Isso por quê? Porque se a gente tirar todos os elementos do conjunto, sobra apenas o conjunto vazio, né? Então, a gente não precisa colocar ele aqui. Ele já está nesse nosso conjunto universo, beleza? Então, passando para o nosso próximo passo de estudo de conjuntos, a gente tem que prestar atenção em alguns conjuntos que sempre aparecem em questões. Então, a gente tem esses 5 conjuntinhos aqui que são muito recorrentes nas questões e que é sempre bom a gente saber o que eles significam. A gente tem aqui o diagrama de Venn, né? A gente pode ver que esse maior aqui é representado pelo R, então o R são os reais, então são todos os conjuntos desse daqui. A gente tem o IR, que são os irracionais, então estão representados aqui do ladinho. A gente tem o conjunto aqui, o segundo maior, que seria os racionais. Dentro deles a gente tem os inteiros e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. Então vamos ver o que isso significa. Então os números naturais são os números inteiros positivos de 0 até o infinito. Então vamos aqui representar os números naturais, né? Então o n vai ser igual, ele é do zero, então ele tem o zero, ele contém o zero, e vai até o infinito. Então, são todos os números inteiros positivos até o infinito. Aqui eu vou botar já 3 pontinhos e fechar. Beleza? A gente também tem que observar aqui que sobre os naturais a gente pode ter um conjunto excludente, né, do zero. A gente pode ter um conjunto natural, mas que não queira colocar o zero nele. E como a gente faz para representar isso? Vou botar aqui em cima. Então, a gente bota os naturais, só que a gente bota um asterisco aqui, para dizer que a gente excluiu o zero desse conjunto. Então, vai ficar o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Vai ser todos os números positivos, excluindo o zero. Beleza? A gente tem os nossos números inteiros, então são os números naturais mais os inteiros negativos. Então, aqui os nossos números inteiros vão ser todos os nossos números naturais mais os números inteiros negativos. Então, a gente tem o menos 1, o 0, o 1, o 2 e por aí vai. Né? Tem que lembrar que aqui desse lado então, o nosso número dos inteiros vai ser representado por... Aqui ele vai do infinito negativo, né? Porque é todos os números negativos. Então, aqui eu vou botar menos 2, menos 1. Aí, depois ele passa pelo zero e volta a ficar positivo. Então, aqui o 1, o 2 e por aí vai. Então, a gente tem que botar os 3 pontos dos dois lados para dizer que ele está crescendo para os dois lados, né? Ele é infinito nos dois lados. A gente tem os números racionais, que além dos dois conjuntos anteriores, então é o natural mais o inteiro, ele também engloba frações. Então aqui, além dos naturais positivos e os inteiros, que são os positivos e os negativos, a gente também vai ter frações. Então vamos lá. Então nossos racionais, eles vão ser... botando esses 3 pontinhos aqui, para dizer que vem do infinito, né? Então, aqui eu posso botar menos 3 sobre 2. Aí, menos 1. Aí, passa pelo 0. Aí, a gente pode botar aqui 1. A gente pode botar 5 sobre 2. E por aí vai. Beleza? A gente também tem os
irracionais, que eles são dízimas periódicas, dízimas não periódicas. Então, aquelas dízimas que tem os 3 pontinhos ou aqueles tracinhos no final, a gente vai botar aqui nos irracionais. E a gente tem os reais, que são a junção de todos esses elementos que a gente já viu. Então, gente, muito obrigada por assistir a aula e qualquer dúvida pode falar com a gente.